Por falar em perdido, eu já mencionei que eu estive aqui no Amazonas. Claro que não foi, a Bianca já abriu os olhos ali, opa. A Bianca não foi como a experiência da Bianca. A Bianca ficou 2 anos, para quem não sabe. Fica de pé aí, Bianca. Essa moça, gente, ela ficou 2 anos como missionária do programa Radical no Amazonas. Ok? Depois vocês perguntam para ela como é que foi a experiência. Eu não fiquei 2 anos lá, foi uma viagem curta, eu fui dar aula para alguns missionários que estavam sendo preparados lá. E eu fui então no rio Abacaxis, é um afluente do Amazonas, e teve um momento em que nós navegamos à noite. Você já navegou à noite? Pois é, eu nunca tinha navegado, não fazia ideia. E nessa ocasião eu naveguei. Nós estávamos visitando algumas aldeias e algumas famílias ribeirinhas também. E algumas dessas visitas durou tempo demais, além do que havíamos programado. E aí pegamos então a nossa embarcação, era uma voadeira, chama lá voadeira. A Bianca deve ter andado muito disso, voadeira. É um barquinho de alumínio, gente, e que parece que voa mesmo. Ele anda bem rápido, e aí, final da tarde, anoiteceu mais rápido do que a gente imaginava. Só que aconteceu algo que nem o rapaz que era o nosso guia esperava. Nós passamos por um trecho que não tinha luz nenhuma. E aquele dia estava nublado, não tinha estrelas, não tinha nada, não tinha iluminação nenhuma. As margens a gente não conseguia enxergar, porque era floresta. Tinha árvores, as árvores eram de 30 metros de cada lado, então elas formavam uma muralha verde. Então a gente não conseguia realmente enxergar absolutamente nada, não tinha luz nenhuma. O perigo era batermos em um barranco, em um tronco de árvore, boiando, o que era muito comum, e aí naufragarmos. Era, de repente, um jacaré, sei lá, durante o dia, a gente andando, a gente passava e via os jacarés então mergulhando nas margens. Parece que eles, a impressão que dava é que eles mergulhavam em direção a gente, né? E o rapaz, ele se perdeu. Ele teve um momento então que ele começou a navegar devagarzinho por conta desses perigos, e para tentar chegar no caminho. E aí eu, marinheiro de primeira viagem, logo vendo aquela situação, saquei da minha mochila aquela minha lanterna que eu comprei no Carrefour, né? Desse tamanho, ia para o Amazonas sem lanterna, foi o que eu comprei. Saquei a lanterna e liguei, e ele falou: para com isso, desliga. Falei: como assim? A lanterna nessa situação, a física explica, quem é bom de física aí, me ajude. A luz, ela reflete no espelho d'água e ela termina fazendo com que seja pior ainda. Ela ofusca você. Então, a sua luz não resolve. Você precisa de uma luz fora do barco. Você precisa de uma luz que não seja você. Você precisa de uma luz para te orientar, para te direcionar. E foi um momento de muito
de muita angústia que, depois de muita oração, nós finalmente enxergamos uma dessas luzes piscando fraquinho em uma das margens, e ela nos guiou até a margem mais próxima. Queridos, o mundo, ele está em trevas. O mundo, ele está sem luz. O mundo, ele está navegando sem enxergar absolutamente nada. E sabe o que é pior? Fomos nós que provocamos isso. Nós decidimos viver distantes de Deus. Nós decidimos viver rebeldes contra Deus. Leia Gênesis 3 e você vai perceber a escolha que cada um de nós, em Adão e Eva, fizemos. E aí, escolhendo viver distante, longe de Deus, então nós escolhemos viver sem luz. E aí, vivendo sem luz, nós chamamos mal de bem e o bem de mal. Você quer ver um exemplo? Quantas e quantas pessoas estão assassinando bebês, e esse é o verdadeiro nome, assassinato de bebês no ventre de suas mães. E a isso estão chamando de meu corpo, minhas regras, minha liberdade de fazer o que quero com o meu corpo. Quantas e quantas pessoas estão chamando aqueles que furtam celulares e objetos de outros, estão chamando essas pessoas de vítimas, vítimas da sociedade, vítimas de uma sociedade opressora. Quantas e quantas pessoas estão chamando aqueles que vivem de acordo com os seus próprios desejos sexuais, estão chamando essas pessoas de libertários, pessoas livres, fazem o que querem, liberdade. A sociedade está em trevas. Nós vivemos um tempo em que chamamos mal de bem e bem de mal. Somos guiados pela nossa própria luz. E o que é pior, essa luz, ela nos ofusca ainda mais. 1 João, abra sua Bíblia, primeira carta do apóstolo João. Nós começamos a exposição dessa primeira carta e nós vimos que nessa primeira carta o apóstolo João, ele escreve para crentes da sua época e escreve-lhes com o propósito de comunicar a mensagem, a verdadeira fé em Cristo resulta em comunhão com Deus e com os irmãos. Essa é a mensagem de 1 João. E nós vimos no capítulo 1, verso 1 ao verso 4, que Jesus, ele é o verbo da vida, ele é o Logos, ele é aquele que, a partir de quem toda a existência se tornou como é. E é a partir dele que tudo subsiste, ou seja, tudo é mantido. É a partir de Jesus Cristo. E somente através dele, por ele ser o verbo da vida, que nós temos a verdadeira comunhão com Deus. Agora nós vamos ver uma das afirmações de 1 João que são centrais nessa carta. Eu já mencionei que a carta ela tem duas afirmações em relação a Deus. A primeira afirmação está exatamente no texto que nós vamos ler hoje. A segunda afirmação, ela está mais à frente, no capítulo 3, João diz, Deus é amor. Mas no texto de hoje, João ele vai fazer então uma primeira afirmação a respeito da natureza de Deus, e é o que nós vamos ver. Hoje nós vamos ver a respeito dessa natureza de Deus e as implicações disso para a nossa vida. E que afirmação é essa?
Deus é luz. Deus é luz. Nós vamos entender isso, o que isso significa e como nos relacionamos em relação a isso. Capítulo 1, verso 5, até o capítulo 2, verso 2, o texto diz assim: E a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é esta: Deus é luz, e nele não há treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, nós o tornamos mentiroso, e sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, eu vos escrevo essas coisas para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Amém. Deus é luz. Essa é a afirmação principal, juntamente com a segunda, Deus é amor, aqui em 1 João. O que João quer dizer ao afirmar que Deus é luz? O que isso significa? O que significa dizer que nele não há treva nenhuma? Aqui é o binômio que João ele usa, luz, trevas. O que João está querendo dizer com isso? Se você continuar a leitura, verso 5, verso 6, verso 7, olha lá no verso 7. Mas se andarmos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. João relaciona luz, trevas, com pecado. Treva é pecado. Ora, se treva é pecado, então luz é o não pecado, é santidade, é justiça, é retidão. É exatamente esse o conceito que João está querendo trazer para a gente. Deus, ele é luz. Deus não peca, nele não existe mal, nele não existe sombra nenhuma de pecado. Ele é perfeito, ele é santo, santo, santo. A Bíblia, o tempo inteiro, ela se utiliza da imagem, da metáfora da luz para descrever a pureza moral de Deus. Por exemplo, lá em Isaías, abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 5. Eu comecei a nossa reflexão nessa noite dizendo que nós vivemos um tempo em que as pessoas tornam o bem em mal e o mal em bem. É exatamente isso que esse texto diz, Isaías capítulo 5, verso 20. Aí daqueles que fazem das trevas luz e da luz trevas. Mas é nesse contexto, então, de deturpação da moralidade, é que Isaías, ele, como profeta de Deus, ele tem uma visão, capítulo 6 de Isaías, ele tem uma visão, e nessa visão ele vê Deus assentado no alto e sublime trono. E assentado nesse alto e sublime trono, ninguém tem acesso, porque todos são pecadores. Até mesmo os seres celestiais, os anjos de Deus, quando estão diante do trono da glória de Deus, e glória
tem a ver com luminosidade. Até mesmo esses anjos, eles cobrem a sua face, tamanha é a perfeição de Deus, e lá eles clamam 24 horas, Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus dos exércitos. Ou seja, Deus é luz. Ele é perfeitamente um ser, o ser moral, totalmente moral. Nele não existe sombra, nele não existe escuridão, nele não existe maldade, perversidade. Tá, mas qual é a nossa relação então em relação quanto a isso? Deus é luz. Como nos relacionamos com esse conceito? Vamos lá, 1 João, capítulo 1, ele vai mostrar para a gente como que a gente se relaciona. E como que ele mostra para a gente? Ele usa uma expressão, se dissermos. E ele usa essa expressão e a repete 3 vezes. Olha o verso 6. Se dissermos. Verso 8. Se dissermos. E o verso 10. Se dissermos. Ok? Então nós vamos acompanhar essas expressões e tentando entender então como que a gente se relaciona com o conceito de que Deus é luz. Vamos lá, primeira vez que ele menciona, se dissermos, versos 6 e 7. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, assim como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Veja, Deus é luz. Então, se dissermos que temos comunhão com Ele, mas nós andarmos em trevas, nós mentimos. Mentimos. Por quê? Simples. Não existe comunhão das trevas com a luz. Uma vez que Deus é luz, é incoerente dizermos que temos comunhão com Ele, ao mesmo tempo que vivemos uma vida em trevas. Esse discurso, então, de acordo com João, é mentiroso. Nós não praticamos a verdade. É interessante que João aqui ele é intencionalmente redundante, né? No verso 6, na parte B, ele diz, olha, nós mentimos e não praticamos a verdade. Qual é a diferença entre mentir e não praticar a verdade? Nenhuma. Ele está intencionalmente sendo redundante para enfatizar o quão nós estamos sendo falsos ao afirmar que temos comunhão com Deus e, ao mesmo tempo, termos uma vida dissoluta. Andar na luz, assim como Ele está na luz, verso 7, implica em 2 coisas. Primeiro, comunhão uns com os outros. Temos comunhão uns com os outros. E em segundo, a purificação dos pecados por meio do sangue de Jesus, seu Filho. Vamos entender isso aqui. Em primeiro lugar, comunhão uns com os outros. Qual que é a relação do fato de Deus ser luz com a gente ter comunhão uns com os outros? Tem tudo a ver. Tudo a ver. Porque Deus, sendo luz, quando Ele nos alcança e nos tira das trevas, Ele nos coloca no reino da luz. Portanto, nós somos feitos súditos da luz.
Você já viu um país de uma pessoa só? Você já viu um reino de uma pessoa só? Um reino, ele é formado por um povo. Isso é uma das coisas que constitui um reino. O reino da luz, do Deus que é a luz, ele é constituído por um povo que é feito súdito da luz. Ora, se somos súditos deste reino da luz, então nós temos comunhão uns com os outros. Eu, súdito, tenho comunhão com outro súdito. Queridos, e é bem interessante quando a gente sai do nosso país e a gente vai para um país estrangeiro e a gente se encontra com um brasileiro. Se você nunca teve essa experiência, você precisa ter. É fantástico. Você está lá, isso aconteceu comigo lá no Panamá. Eu estava lá no aeroporto do Panamá, eu estava em trânsito, estava vindo de Cuba, e aí uma viagem desgastante, várias e várias horas, eu passei quase 14 horas no aeroporto, né, esperando o meu voo, e aí nesse intervalo eu já estava lá desiludido da vida. Então, o pessoal da barraca sabe que eu amo tomar café, mas tem que ser com gente, tem que ser junto com outros. Né? Hoje de manhã foi uma dessas ocasiões, né, Alê? Quantas xícaras você tomou, Alê? Não, depois... Só que lá, nessa ocasião, eu estava sozinho. Daqui a pouco eu vejo um barulho, gente. Um turbilhão vindo assim. Um algazarra. Uma gritaria, pessoal falando alto e dando gargalhada. Falei, peraí, você é brasileiro? Foi dito e feito. Brasileiro. E grande parte corintiano. Não. E aí, quando eles chegaram, eu perguntei de onde eles eram, e aí a gente puxou conversa e foi aquela festa. Brasileiro com brasileiro, a gente se ama quando está lá fora. A gente se encontra, né? Gente, quando nós somos, então, tirados do reino das trevas, resgatados do reino das trevas, e nós passamos a ser súditos da luz, e quando, então, isso acontece, a gente, então, passa a viver, a conviver com os outros súditos. E essa comunhão, então, ela é a marca primordial de que somos súditos da luz. Portanto, não dá para dizer, bom, eu tenho comunhão com Deus, mas não tenho comunhão com meus irmãos. Eu tenho comunhão com Deus, mas eu não quero saber de igreja. Eu vivo a minha fé, eu vivo as minhas convicções, sou eu e Deus. Cara, não existe isso. Não existe tal coisa como eu e Deus. Existe eu, Deus e o próximo. Eu, Deus e o outro súdito. Eu, Deus e o povo de Deus. Não dá para amar a Deus, se você diz, aqui é a expressão, não dá para amar a Deus e odiar o povo de Deus. E não querer relacionamento e não querer contato com o povo de Deus. Não dá para ter relacionamento com Deus sem que isso tenha implicações diretas com os nossos relacionamentos uns com os outros. Não dá para termos comunhão com Deus e o nosso entorno ser marcado por discórdias. E o nosso entorno ser marcado por brigas, discussões, críticas uns com os outros, uns aos outros. Se dissermos que temos comunhão com Ele, mas andarmos em trevas, sem ter comunhão uns com os outros,
é mentira. Portanto, o que eu vou dizer agora é uma implicação direta do que nós estamos dizendo. Pode chocar alguns aqui, mas vamos lá. Aquele que se identifica como desigrejado, ele pode ser um mentiroso. Porque ele é alguém que está dizendo, eu tenho relação com Deus, mas não quero ter relação com o povo de Deus. É uma implicação direta do que o texto aqui está dizendo. Então, mas como é possível ter comunhão uns com os outros sendo tão diferentes? Basta você passar 2 dias e meio no retiro da igreja e você vai desanimar disso. Você vai dizer, estou fora. Esse negócio não é para mim. Basta você conviver com os outros. E, queridos, a proposta do mundo é a convivência entre iguais. E isso é fácil. Mas essa não é a proposta do Evangelho. A proposta do mundo é, você gosta de cavalo? Eu também gosto, vem aqui. Você gosta de carros? Eu também gosto, vem cá. Você gosta de futebol? Eu também, opa, estamos juntos, irmão. É a comunhão através de afinidades. É a comunhão entre iguais. Essa não é a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho é entre diferentes. Nós já estudamos isso em Efésios. Entre judeus e gentios. Entre homens e mulheres. Entre escravos e livres. O judeu, na época do Novo Testamento, ele orava, Senhor, graças te dou, porque não sou escravo, mas sou livre. Graças te dou, porque não sou gentil, mas sou judeu. Graças te dou, porque não sou mulher e sou homem. Aí vem o Evangelho, Paulo, ele expressa muito bem isso em Gálatas, e ele vai dizer, em Cristo Jesus não existe mais escravo, nem livre. Não existe mais judeu, nem gentil, nem homem, nem mulher. O que Paulo está dizendo? O que Paulo está dizendo é que essas barreiras das diferenças entre nós, elas são superadas através do Evangelho de Jesus Cristo. Através de Cristo. E é exatamente isso que que João vai trazer aqui para nós no verso 7. Ele diz, olha, a comunhão é a primeira coisa, mas essa comunhão ela só se dá através do quê? Do sangue de Jesus, seu Filho, que nos purifica de todo o pecado. Por que João aqui, então, ele relaciona a purificação dos pecados com a luz? Deus é a luz, lembra disso? Só existe uma forma de termos comunhão uns com os outros, sendo povo de Deus, termos comunhão, relacionarmos, apesar das nossas diferenças, termos relacionamento uns com os outros e com Deus. Só existe uma forma, através da purificação dos pecados. Lembra, Deus é luz. Então, para que eu esteja em comunhão com Deus e com o povo dele, eu preciso ter os meus pecados purificados. E como isso se dá? Como se dá essa purificação dos pecados? Aí o texto está dizendo, o sangue de Jesus. É Ele que nos purifica. Quando eu creio então em Jesus Cristo como meu único Redentor,
o meu único Salvador, quando eu creio que somente Ele, somente o sacrifício dEle, me purifica dos meus pecados, é que eu tenho comunhão com o Pai e tenho comunhão com o povo do Pai. Somente através de Jesus Cristo nós temos o perdão dos nossos pecados e temos, então, comunhão com o Deus que é luz. Perceba, então, que João, ele estabelece aqui um parâmetro. O nosso parâmetro não é o artista famoso, o nosso parâmetro não é o livro do intelectual tal, o nosso parâmetro é o Deus que é luz. E nós temos comunhão com Ele somente através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, que nos purifica, nos transforma e nos faz seu povo, e ali nós temos comunhão uns com os outros, somente através de Cristo. Deus é luz. Agora veja no verso 8 e 9, Deus é luz, então se dissermos que não somos pecadores, enganamos a nós mesmos. Enganamos a nós mesmos. Olha, se dissermos que estamos sem pecado, olha o verso 8, como ele diz aí. Se dissermos que não temos pecado algum, ou seja, a expressão que ele usa aqui diz respeito à nossa natureza humana. Havia pessoas naquele tempo, da igreja em que João está escrevendo essa carta, como eu mencionei, os gnósticos docetistas, eles diziam que a natureza humana não tem pecado. Olha só, lembra? Eles diziam que o ser humano é constituído de espírito, parte espiritual, e a parte material, o corpo. A matéria, o corpo, é má, é pecaminosa. Mas o espírito é bom. O espírito somos nós. Então nós não temos pecado. Assim era o pensamento dessa turma. Sabe o que aconteceu? Esse pensamento, ele perpassou os séculos e chegou até nós. E de várias formas. Por exemplo, no início da Idade Média, surgiu uma heresia chamada pelagianismo, dentro da igreja cristã, de um camarada chamado Pelágio, um bispo da igreja cristã. E ele afirmava exatamente isso. O pecado não afetou a natureza humana. Nós permanecendo bons, mesmo Adão tendo pecado. Isso foi condenado pela igreja. Agostinho lutou contra essa heresia e foi condenado como heresia, mas depois, na Idade Média, com Tomás de Aquino, essa heresia ela volta no semi-pelagianismo, e então a igreja ela passa a afirmar que não somos pecadores. O pecado de Adão não nos afetou totalmente. Na Idade Moderna, com o Iluminismo, gente como Jean-Jacques Rousseau afirmava: nós somos inocentes, nós nascemos como tábula rasa e nós não temos pecado. E a pedagogia moderna, a pedagogia dos nossos dias, ela é construída toda ela a partir desse conceito. Então, os professores são orientados a não atrapalhar o crescimento educacional das crianças, porque elas são boas. O que corrompe é o meio. Perceba que a heresia, então, desde lá do primeiro século, ela vai perpassando os séculos e chegando até nós. E aí, então, chega nos nossos dias com afirmações do tipo: eu sou bom, eu sou um cara legal, eu sou uma boa pessoa. Claro, ninguém é perfeito, ninguém é nota 10, mas eu estou ali, 9,5. Eu estou na média ou acima da média.
Eu posso até cometer alguns deslizes, mas no geral eu sou bom. Esses são os negacionistas do nosso tempo, os negacionistas do pecado. Negam a existência do pecado na sua própria natureza. E o que João fala para essas pessoas? Olha o verso 8. Se dissermos que não temos pecado algum, duas coisas. Enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Olha só. Primeiro, ele diz, se dissermos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, nós mentimos e não praticamos a verdade. Agora, ele vai dizer, nós estamos enganando a nós mesmos. Se a gente diz que nós somos bons, se nós dissermos que, olha, eu sou um cara legal, eu sou joia, eu estou enganando a mim mesmo. Isso não é real. Não, eu sou um bom marido, eu sou uma boa esposa, eu sou um bom filho. Eu não minto, eu não roubo, eu não me prostituo, eu não uso droga, eu não bebo. Eu sou bom. Parabéns, funcionário do ano. Você está enganando a si mesmo. É o que João aqui está dizendo. E de novo ele vai dizer que somos mentirosos, se assim o fizermos. A verdade não está em nós. Ao invés de negarmos a existência do pecado na nossa natureza, como que a gente tem que fazer? Verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, o que temos que fazer? Confessar. Confessar que somos pecadores. Confessar que somos corruptos. Confessar que somos rebeldes contra Deus. Se confessarmos os nossos pecados, o que vai acontecer? Olha só, Ele é fiel e justo. E Ele faz duas coisas. Ele nos perdoa e Ele nos purifica. Ele nos redime e Ele transforma a nossa natureza, a natureza corrupta, e Ele passa nós passamos a ter uma natureza, então, santificada, de acordo com Cristo Jesus. É isso que o Senhor nos faz, mas temos que, primeiro, confessar. Lembra da parábola que Jesus contou do publicano e do fariseu? Lucas 18. Na parábola, Jesus então conta que veio o fariseu e orou publicamente, e na sua oração ele diz: Senhor, graças te dou, porque eu jejuo, eu oro, eu dou esmolas, eu não faço isso, não faço aquilo, e eu não sou nem como esse publicano. Olha só. Ele se considerava bom. Ele se considerava acima de qualquer suspeita. E aí o publicano, ao contrário desse homem, ele batia no seu peito e dizia: pecador. Ele nem sequer conseguia levantar os seus olhos para o céu. E Jesus, ele diz que esse homem, ele saiu justificado. Por quê? Porque ele confessou o seu pecado. O Senhor Deus, Ele nos convida a ter uma visão de nós mesmos, a ter uma visão das trevas em nós mesmos, queridos. Ele nos convida a olhar para nós mesmos e ver o nosso pecado, e ver a nossa corrupção, e confessarmos isso, e confessarmos. Terceiro, se dissermos, verso 10, Deus é luz, então se dissermos que não pecamos, fazemos de Deus um mentiroso. Aqui tem uma pequena variação, parece que é uma repetição do verso 8, mas tem uma pequena variação aqui. No verso 8, aquelas pessoas estavam afirmando: a nossa natureza é boa. Agora aqui eles vão afirmar: além de nossa natureza ser boa, nós não pecamos. Olha só.
nós não cometemos pecado. Estamos acima de qualquer suspeita em relação a atos pecaminosos. A negação anterior era quanto à natureza pecaminosa. Agora, essa negação, ela vai além. Ela é decorrente dessa e vai além. Eles pensavam, se o homem é essencialmente bom, logo segue-se que seus atos não são pecaminosos, mas são bons. Queridos, esse pensamento daquela época, ele se mostra também nos nossos dias. Como se mostra nos nossos dias? De duas formas. Existem aqueles que se colocam como vítimas. Você já percebeu que essa é uma tendência nossa, se colocar como vítima? A gente nunca é culpado de nada. Os nossos atos podem ter até o seu erro, mas, no fundo, o culpado são nossos pais. O culpado é o meu pai, que fez isso e isso comigo na infância. O culpado é a minha mãe, que deixou de fazer isso ou isso. O culpado é o meu marido. O culpado é a minha esposa. O culpado a culpada é a minha esposa, que não age da forma como eu gostaria de que ela agisse. O culpado é o meu patrão, que faz isso ou deixa de fazer aquilo. O culpado é sempre o outro. E nós somos vítimas. Essa é uma forma de ser negacionista, de negarmos os nossos pecados. Existem aqueles também que negam seus pecados pensando de uma forma dicotomista. O que eu quero dizer com isso? Eles compartimentalizam a vida cristã. Fé tem a ver com vir na igreja no domingo. Segunda-feira é outra conversa. Já contei aqui, num jogo de futebol entre igrejas, um dos pastores dessa igreja foi o juiz da partida. E uma dos jogadores estava falando palavrões, estava dando entradas violentas de maneira desonesta, estava dando um péssimo testemunho. E aí aquele pastor, o juiz da partida, o advertiu uma vez, duas vezes, na terceira vez, ele então parou a partida, chamou o rapaz, foi conversar com aquele rapaz, falou, olha, nós aqui somos cristãos, servos de Cristo Jesus, mas você não está agindo como um cristão, um discípulo de Cristo. E aí a resposta daquele rapaz foi, peraí, o evangelho é para fora, aqui dentro do campo é outra conversa. Na cabeça dele, não há relacionamento do evangelho com o futebol. E tem gente que pensa assim também em várias outras coisas. Não existe relacionamento do evangelho com a política. Não existe relacionamento do evangelho com o trabalho. Não existe relacionamento do evangelho com o casamento. E essas pessoas estão equivocadas. Porque tem tudo a ver. O evangelho, quando ele me transforma, ele muda o meu relacionamento com a minha esposa. Ele muda a forma como eu trabalho, como eu faço negócios. Muda completamente. Então essas pessoas que dizem que não cometem pecado, elas estão, na verdade, veja a gradação disso aqui, gente. Verso 6. Nós mentimos e não praticamos a verdade. Verso 8. Nós enganamos a nós mesmos. Mas agora veja o verso 10. Nós o tornamos mentiroso. Ele está falando de quem? Ele está falando de Deus.
e a palavra dele não está em nós. Então, olha, eu minto, eu me engano e eu digo que Deus é um mentiroso. Veja só. Quando eu nego que eu sou pecador, quando eu nego que eu pratico pecado, e que quando eu me apresento como bom, eu digo que Deus é mentiroso. Por que eu digo que Deus é mentiroso fazendo assim? Porque Deus diz que nós somos pecadores. Porque Deus diz, lá em Gênesis capítulo 2, no dia que você comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Ora, Paulo, aos Romanos, ele vai dizer, o salário do pecado é a morte. Se nós morremos, é porque nós pecamos. Agora, se nós não pecamos, então fazemos de Deus um mentiroso. Um mentiroso. Veja, perceba as implicações terríveis disso. Então não dá para sermos negacionistas do pecado. Como você tem se relacionado com o pecado, querido? Essa não é a forma de nos relacionarmos com ele. O negamos, o negando, não. Como que a gente tem que se relacionar? Capítulo 2, verso 1 e 2. Filhinhos, antes de mais nada, isso aqui é para filhos de Deus. Isso aqui é para aqueles que confessaram os seus pecados, foram transformados e foram feitos povo de Deus. Filhinhos, eu vos escrevo essas coisas para que não pequeis. É interessante aqui ele dizer logo de antemão, não pequeis. Ou seja, pecado é pecado, tá? Eu sei que tem hoje uma tendência em muitas igrejas, de não falar mais de pecado para não ofender os ouvidos modernos. Mas a Bíblia chama pecado, sabe de como? Pecado. De pecado. Não tem como tratarmos o pecado que não lidarmos com ele. E sim, então, devemos encará-lo de frente. Imagina que nós tivemos agora no nosso retiro 10 barracas. Né? Imagina a turma aí que dormiu na barraca. Imagina que você entra na barraca e você encontra lá uma serpente. Eu não contei para ninguém. O administrador lá do retiro falou que tinha encontrado uma jararaca semana passada. Estou dizendo domingo à noite. Ninguém me perguntou. Quando você encontrou, então você entra lá na sua barraca e você encontra uma jararaca. O que você faz? Você começa a negar. Ela não existe, ela não está ali, 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 ela não está ali. Tem gente que faz isso com o pecado. Não, ele não está ali. Não, ele não está, não está, não está, não está. Ou então, imagina você relativizar. Não, é uma jararaca. Nem dói tanto. E o veneno nem é assim tão forte. A gente relativiza. A gente faz isso com o pecado. Ou então tem gente que transforma o pecado em um transtorno, né? No caso da serpente. Não, ela só está ali porque eu acho que eu tenho fobia da serpente. Né? E tendo fobia da serpente, eu acho que provavelmente foi algum medo que o meu avô me deu quando eu era criança e por isso estou assim aterrorizado. Começa a teorizar em relação à serpente. Nós fazemos isso com o pecado. Nós negamos, nós relativizamos, nós psicologizamos o pecado. O problema é que, assim como nós fazemos essa ilustração em relação à serpente, e ela continua lá, a despeito disso, o pecado ele continua lá, a despeito do que nós fazemos em relação a ele. E ele pica e ele mata. O salário do pecado é a morte. Qual é a solução então? Se não é negar,
se não é relativizar? Qual é a solução em relação ao pecado? João já indicou um caminho, o início do caminho: confessar. Confessar o pecado. Crer que Ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas veja aqui a sequência. Não peque, mas se pecar, João já está dizendo, isso vai acontecer, tá? Isso vai acontecer. Quando acontecer, lembre-se, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. A palavra que João usa aqui em relação a Jesus é Paráclitos. Ele é o advogado. Ele é aquele que o conceito aqui é de defesa num tribunal. Ele é aquele que nos defende. Ele é aquele que, diante de Deus Pai, ele está dizendo: Nelson, ele é justo. Mas não é baseado na justiça do Nelson, do João, do Joaquim, de quem quer que seja, mas é baseado na própria justiça dele. Ele é o justo, olha aí no texto. Ele está junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Não o Nelson é o justo, não o Marquinhos é o justo, não o Jurandir é o justo. Jesus Cristo é o justo. E é Ele então que nos defende. E como que Ele nos defende? Verso 2. Como isso aqui é distante daquele filme O Alto da Compadecida, baseado na obra literária de Ariano Suassuna. Nesta obra, ele mostra a teologia católica popular, em que Jesus está diante do Pai, e aí o pecador peca, e Jesus então diz: olha, rapaz, você pisou na bola, hein? Ih, sei não. E aí daqui a pouco vem então Maria, e aí diz para Jesus: filho, presta atenção, lembra o quanto você sofreu por esse pobre pecador. E aí então convence Jesus, e Jesus convence o Pai. Não é isso que João aqui está dizendo. Ele usa a palavra propiciação. Propiciatório é o nome da tampa da Arca da Aliança. A Arca da Aliança ficava no Santo dos Santos, em que somente uma vez por ano o sumo sacerdote entrava no tabernáculo, nesse lugar chamado Santo dos Santos, e ele levava o sangue do cordeiro. E o sangue do cordeiro ele era aspergido nessa tampa. Dentro da arca estavam objetos que representavam a humanidade: a tábua dos mandamentos, a vara de Arão, objetos que representavam a humanidade. E o que isso representava? Quando Deus, de cima, Ele olhava para a humanidade embaixo. Lembra, Deus ele é luz. E nós somos pecadores. Deus sendo luz e nós somos sendo pecadores. O que acontece? A ira de Deus, Ele desce de maneira justa sobre nós. Mas quando desce a ira de Deus, o que tem na tampa? O sangue do Cordeiro, o propiciatório, que propicia o perdão. Esse sangue do Cordeiro simbolizava alguém que estava por vir, Jesus Cristo, o justo. De maneira que quando Deus, sendo luz, totalmente santo, Ele olha para o Nelson, olha para o João, Ele não vê o nosso pecado, Ele vê o sangue de Jesus Cristo, que nos purificou de todo pecado. É por isso que nós então temos comunhão com Ele, temos comunhão uns com os outros. É Cristo que nos defende, é Ele que nos dá
a vitória contra o pecado. Querido, como você tem lutado contra o pecado? Eu não sei que luta você tem travado. Talvez seja o pecado da amargura, talvez seja o pecado do ressentimento, talvez seja o pecado da ira, quem sabe o pecado da pornografia, da fofoca, da maledicência, quem sabe o pecado da ganância, quem sabe a incredulidade. A luta contra o pecado não é negar o pecado, não é relativizar o pecado, é confessar o pecado e crer que somente Jesus Cristo, o justo, nos purifica de todo pecado. Você tem lidado com o pecado dessa forma? Ou você tem relativizado? Ou você tem empurrado a poeira para debaixo do tapete? Eu quero te convidar nessa noite a confessar o seu pecado, a confessar atitudes, hábitos, costumes que têm te afastado do Deus que é luz. Confessar e crer que somente Ele é a solução para a tua comunhão com o Pai. Vamos orar.